Está no ar mais um programa HVA na TV. É um programa realizado com muito carinho para você que é dono de pet. Fica ligado na nossa programação de hoje. Vamos aprender tudo sobre ecoterapia com a psicóloga Ananda. Vamos falar sobre responsabilidade civil com pet. Vamos aprender se o gato é ou não o transmissor da toxoplasmose para humanos. Mais um caso de resgate com a protetora Elizabeth do projeto Angine da Beth. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa HVA na TV. Obrigado pela sua audiência. Hoje o programa está recheado de novidades e nós vamos começar com a matéria muito importante com a psicóloga Ananda. E essa matéria ela vai falar muito sobre a ecoterapia. É um tratamento ali onde envolve a natureza, envolve os animais e esse animal em especial, o cavalo. Vamos aprender essa importância do cavalo para recuperar a autoestima, para as pessoas que estão passando ali por um problema psicológico, que precisam desse acompanhamento. E a psicóloga Ananda vai estar explicando para você tudo sobre esse tratamento. Acompanhe aí a nossa matéria. Olá, meu nome é Alexia Bentes e hoje no HVA na TV eu estou recebendo a psicóloga Ananda Palheta, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a importância dos pets na vida das pessoas. Seja muito bem-vinda, Ananda. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no HVA, para falar um pouco sobre a importância dos pets na saúde mental. E me fala um pouco, a gente sabe que as pessoas têm os seus pets como um ente querido, né? E como é que essa relação ajuda a recuperar as mazelas que as pessoas têm, certas doenças, tanto psicológicas quanto emocionais, até mesmo as físicas? Bom, existem estudos científicos já comprovados de que o simples ato de você acariciar o seu pet, ele já libera a ocitocina, que é o hormônio do bem-estar, Então, desde esse pequeno ato até a questão da sociabilidade que vai melhorando, na questão dessas pessoas, como você falou, com transtornos, por exemplo, de ansiedade ou depressão, Então, isso já ajuda, essa relação com os pets. Então, Ananda, me fala um pouco mais sobre esses benefícios que os pets trazem para a vida das pessoas. Certo. Um dos outros benefícios, que eles podem trazer é a redução do estresse, como você estava me perguntando, sobre essa questão de acariciar o pet, da liberação de ocitocina. Isso também ajuda na redução dos níveis de cortisol no cérebro. Um outro benefício também é uma criação de rotina, porque um pet ele exige que você dê comida, dê água numa hora certa, ou então mesmo leve para passear, ou então dê banho. E tudo isso, que você vai fazendo com o pet, isso também reflete na nossa vida, que a gente precisa se alimentar, a gente precisa se hidratar, a gente precisa fazer um exercício físico, ou mesmo tomar banho, que é uma questão, assim, para essas pessoas que têm um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão profundo, muitas vezes, Então, essa rotina com o pet também ajuda na nossa própria rotina, certo? Você falou a respeito da criação de uma rotina, de ter que cuidar de um outro ser, Isso também ajuda ao senso de responsabilidade, tanto nas crianças mesmo, desenvolvimento cognitivo, isso é bem bacana mesmo. Sim, sim. Mesmo também na questão de exercício físico, Você levar o seu cachorro para passear, você sair caminhando com ele ou correndo, traz tanto benefícios físicos quanto mentais.
Bom, Ananda, e você também falou a respeito da redução dos níveis de estresse, né? A gente sabe que o estresse, hoje em dia, talvez a maior causa de problemas físicos nas pessoas. Então, como é que essa relação consegue reduzir o estresse? Tem alguma pesquisa que fale a respeito disso? Tem uma pesquisa da Associação Nacional Americana do Coração, né? E aí ela vai falar sobre as pessoas que têm pets em casa, que elas têm menos tendência a ter problemas no coração mesmo, né? Então isso é um ponto muito importante, assim, né, de frisar aqui na entrevista. Bom, e nós tivemos vários relatos, tanto de entrevistados anteriores, quanto pessoas mesmo do nosso convívio, que comprovadamente, quando adotam um pet, acabam se sentindo muito melhor, ajuda na questão de tratamento para ansiedade, depressão e tudo mais. Tem alguma pesquisa a respeito disso? Tem alguma ligação? Existe um estudo, né, que foi feito com pessoas que tinham depressão. E aí elas foram desafiadas a adotar pet. Algumas quiseram, outras não, né? As pessoas que adotaram esses pets, elas puderam se aprofundar ainda mais nessa rotina, né, que eu já havia falado antes, o que ajudou muito no prognóstico delas, né, da depressão. Tem alguma lição que a gente pode tirar dessa questão de ter um pet na nossa vida? A gente sabe que tem muitas campanhas, não compre um pet, adote, mas para pessoas que têm essa tendência a ter um pouco mais de algumas questões físicas, emocionais, mentais, fala um pouquinho sobre isso. Tem alguma lição que a gente pode tirar de todas essas pesquisas que você relatou agora pra gente? Então, né, acho que diante de tudo que foi falado aqui agora, primeiramente, adote um pet, não compre, né? Sabemos que existem muitos abandonados por aí e muitos que ainda são abandonados hoje em dia, todos os dias nas ruas. Então, adotar é essencial, né, primeiramente. E segundo, diante de todos os benefícios que nós apresentamos aqui, né, vale muito a pena ter um pet em casa, né? É uma alegria, é um amor, é um carinho compartilhado. Então, tenha um pet em casa, adote. Bom, e essa foi a participação da psicóloga Ananda aqui no HVA na TV. A gente aprendeu um pouco sobre a importância da relação pets e humanos. Muito obrigada, Ananda. Espero te ver em breve aqui no HVA. Eu que agradeço. Você acompanhou aí como é o tratamento da ecoterapia, muito importante, tirou sua dúvida. Agradecer a doutora Ananda aí por ter participado com a gente do programa. E a Alexa, um beijo, obrigada minha amiga aí pela parceria. Agora vamos com um recadinho dos nossos parceiros aí do programa HVA na TV. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Vamos falar agora sobre toxoplasmose. Conhecer como é os métodos de transmissão dessa doença.
que tem levado muitas pessoas que não conhecem a culpar o felino em casa, o gato em casa. Então tem muita gente que acaba abandonando o seu pet por achar que ele é o responsável pela transmissão da doença. Então nós vamos conhecer hoje com a doutora Letícia, que vai estar esclarecendo para a gente esse assunto, que é muito importante, que tem gerado muita polêmica. Confere aí nessa matéria com a doutora Letícia, para você não ter mais que culpar o seu gato em casa. Doutora Letícia, seja bem-vinda, muito obrigada por estar com a gente no programa mais uma vez. E hoje a gente vai falar de um assunto importante que no programa anterior a gente teve uma convidada também falando, e vamos reforçar agora dos riscos para o pet, como socorrer no momento em que acontecer esses acidentes, que são os acidentes ofídicos. Fale um pouco para a gente sobre esse assunto, doutora. Então, os acidentes ofídicos são as famosas picadas de cobras, né? No hospital veterinário a gente está recebendo bastante paciente que tem sofrido esses acidentes devido ao tempo chuvoso, né? Então, está sendo bem recorrente. As serpentes que mais atingem os animais aqui na nossa região são a jararaca e a cobra cascavel, que nos termos científicos, né, são os famosos acidentes brotópicos e os acidentes crotálicos. Nesses casos de acidentes de serpentes, a gente só tem um tratamento, né, que é do soro antiofídico, então é muito importante que quando acontecer com o seu animal, você já saiba que você tem que agir rápido e levar para a clínica veterinária. E, doutor, esses acidentes, eles comumente, se não houver um cuidado, uma assistência, pode levar a óbito desses pacientes? Com certeza. O veneno das cobras, eles agem conforme a espécie, né? É muito comum no veneno da jararaca causar o edemaciamento, que é esse inchaço que a gente vê no local da picada, né? Esse edema vai consumindo o animal, por isso que a gente tem que agir contra o tempo. Tanto no veneno da jararaca quanto no veneno da cascavel isso acontece, só que aí a gente lembra que o veneno da cascavel ele pode ser até 6 vezes mais potente que o da jararaca, né? Então, o óbito do animal, ele acontece com o decorrer do tempo, porque aquele veneno ali vai edemaciando o animal e vai consumindo o corpo dele inteiro. O veneno, ele tem uma ação anticoagulante, né? As enzimas, o mecanismo que é ativado ali, dá uma resposta inflamatória anticoagulante no animal, então ele pode sofrer de hemorragias por todo o corpo. E aí, aquilo ali vai dando todas as consequências que a gente já conhece, né? Que é a insuficiência renal aguda, o edema, com o passar do tempo, pode atingir o trato respiratório superior, pode causar um edema de glote, e aí a gente já vai encaminhando para o óbito do animal, né? Porque vai dando todos os sintomas mais graves. E, doutora, quando o pet ali ele é picado por essas serpentes, o tratamento ele não se resume apenas no soro, que a maioria lá chega a procurar, quando o pet sofreu o acidente, eles querem apenas o soro. Uhum. E o tratamento ele não é apenas o soro, né? Com certeza. A gente já tem aí uma disseminação dessa informação do soro antiofídico, né? Que muita gente já escutou falar, né? A população, que o antídoto para picada de cobra é o soro. Mas quando a gente está tratando ali na prática, vai muito além disso. Porque quando a cobra, ela morde ali o seu animal, ela inocula também as bactérias dela, né? Pode levar ali a uma infecção bacteriana devido à mordida dela. A gente também tem que lembrar que o tratamento de suporte não é apenas o soro, né? Envolve antibióticos, anti-inflamatórios, diuréticos, é um tratamento complexo. Não é somente a injeção ali do soro e acabou. A gente tem que fazer um tratamento completo para a gente conseguir recuperar o animal. E também é importante ressaltar, né, nessa questão da complexidade do tratamento, é que quanto maior for o grau de edema do seu animal, o grau do inchaço, mais perigo ele está correndo
e mais encorpado tem que ser aquele tratamento dele, né? A gente sabe que a maioria dos animais vem atingidos no rosto, porque quando eles veem a cobra, eles vão pra cima, não é como a gente humano que evita, sabe que ali é um animal que vai fazer mal pra gente, ele vai pra cima e geralmente eles são atingidos no rosto. E quando eles são atingidos no rosto, aquele edema entra na cavidade oral e forma ali aquela ferida nos lábios, na mucosa, enfim. E tudo isso dificulta o tratamento porque é um local extremamente asséptico, né? É um local extremamente sujo que vai proliferar bactérias e a gente vai ter que tratar isso aí também. Não é apenas o soro antiofídico, é todo o tratamento do animal que vai garantir o sucesso do paciente e a recuperação. Então, aí uma orientação que você dá para os tutores que passarem por essa experiência do pet ser picado é buscar uma emergência de suporte. Com certeza. E também ter a noção de que é um acidente grave, tá? E quanto maior for a lesão ali do seu animal, maior o edema, mais complicado vai ser o tratamento e a recuperação. Então, não é agir com tranquilidade porque existe um antídoto, né? A gente sabe que existe o soro antiofídico, mas ele não é a resposta para tudo, né? Ele não é o que vai garantir o sucesso do animal. É uma gama de fatores e eu acho que a principal dica que a gente pode dar pro tutor é correr contra o tempo, porque quanto mais rápido a gente agir, menos chance a gente vai ter de perder animal devido ao mecanismo ali de anticoagulação que o veneno tem, né? E existe também aquele acomodismo que às vezes muito acontece com tutores, quando imagina que tem o soro e acaba não procurando recursos, deixando o animal ali sofrer dores, até mesmo, como você falou, uma das consequências aí dessas picadas, a não funcionalização dos órgãos como função renal, hepática, respiratório, pode ser comprometido. E isso prejudicando esta saúde desse pet, tornando até mesmo, né, doutor, um assunto que a gente comenta muito aqui, que é o chamado crime de maus tratos. A negligenciar um atendimento para um pet que está em estado de sofrimento, não é? Exatamente. Quando o tutor ele chega à clínica com um caso desse, às vezes ele pensa que vai ser julgado pelo veterinário, ele sente ali um julgamento. Quando a gente pergunta o que foi que aconteceu, o que foi que houve, se ele viu, se o animal estava com acesso à rua. Só que ele tem que entender que todas essas informações vão ser válidas para salvar o animal dele, né? E também muito importante lembrar que a guarda responsável vai impedir que o seu animal passe por esse tipo de situação, né? Então, é sempre bom você oferecer um espaço para o seu animal limpo, sem entulho, tomar cuidado nessa época chuvosa. Isso aí vai tudo garantir o bem-estar do seu animal. E faz parte também do bem-estar não mentir para o veterinário, né? Contar exatamente tudo que aconteceu para que a gente possa instituir o tratamento. A semana, no programa anterior que a gente teve a professora Lucimara, que é bióloga, falando aqui sobre os acidentes com serpentes, e ela orientou bastante para o pessoal não matar, né, que é a serpente, que a primeira atitude é matar. Então você tem que ter cuidado, você não sabe como lidar, ligar para um órgão do meio ambiente, ou seja, o bombeiro, para fazer a remoção da serpente daquela região, daquele local, para poder oferecer uma segurança melhor, tanto para o pet quanto para a família que está ali, né, doutora? Sim. Muitas vezes, ao tentar, né, matar a serpente, o próprio tutor acaba correndo perigo. Ali ele está correndo um risco, né?
E é muito importante a gente saber identificar qual foi a serpente que acometeu o animal. Às vezes o tutor vai lá na pressa, mata a serpente, corta a cabeça da serpente, nem sabe qual que foi. Então, isso tudo dificulta a vida do seu animal, porque se o seu animal foi picado por uma serpente e você já ali no calor do momento mata a serpente, corta a cabeça da serpente, não sabe nem qual foi, já leva para o veterinário, não sabe dizer se foi uma cobra jararaca, se foi uma cobra cascavel, se foi uma cobra coral, vai dificultar o tratamento, né? Porque as serpentes, elas têm mecanismos diferentes de inoculação do veneno. A cobra cascavel, ela também causa sintomas ali neurotóxicos, né? Miotóxicos também, que é nos músculos e no sistema nervoso. A cobra coral é muito, muito, muito perigosa. Então, inclusive o soro elapídico, né? Até outro soro. Então, a gente precisa saber qual foi a serpente que acometeu aquele animal. É isso, fica a dica aí da doutora também, reforçando o cuidado ali no ambiente do pet, tanto para a segurança do pet quanto para a segurança da família. E fica também aquela dica, viu ali a serpente, como a professora Lucimara explicou, se tem ali um cesto que tu possa colocar em cima até alguém vir resgatar, coloca para que tu possa limitar ali o espaço dela, mas não vai querer matar, até mesmo porque se eliminar todas das cobras, como ela até mesmo falou, elas são muito importantes até para a produção de muitos medicamentos hoje que a gente tem dentro do nosso país. Se o pet foi picado, você viu que o seu pet ali está sangrando, você possa até não ter visto, que isso acontece com muitos tutores que não viram. Chegam aqui, aqui no atendimento do HVA, não sabe dizer, e apenas na clínica se consegue observar quando é uma picada de cobra, não, né, doutora? Exatamente. Uma dica muito importante é pedir que o tutor bata foto da cobra, né? Não isso matar a cobra, né? se ele vê a cobra. Faz isso, né, de colocar o cesto em cima, de capturar a cobra, chamar os órgãos responsáveis, bater uma foto da cobra, levar para o veterinário identificar e instituir qual é o soro correto. Isso. E aí fica aí essa dica importante de, se o pet foi ali picado, trazer para o atendimento médico o mais rápido possível, porque isso é muito importante até para a recuperação, que em 1 ou 2 dias ali o pet já está sendo liberado. Aconteceu recentemente agora 2 pets, né, doutora? Exatamente. Que foram picados. Essa semana tivemos aí 2 ocorrências de cobra jararaca, né, picada por cobra jararaca, que é o famoso acidente brotópico. E a gente teve sucesso nos 2 casos, porque a gente agiu bem rapidamente, né? 2 casos picados no rosto, com já aquela lesão dentro da mucosa. Então não eram casos fáceis, mas a gente conseguiu reverter com o apoio também muito dos tutores, que conseguiram identificar a serpente, conseguiram dizer pra gente o que aconteceu. E aí a gente fez o tratamento de suporte. Doutora, muito obrigada pelas suas explicações aqui com a gente no programa HVA na TV, pela sua participação. O HVA na TV agradece, eu agradeço. O público com certeza agradece aí, está aprendendo com a senhora todas as informações que a senhora tem trazido para a gente. Aí, você acompanhou com a doutora Letícia tudo sobre a toxoplasmose. Então não tem mais como ficar culpando o seu felino, o seu gato ali em casa. Se você foi infectado com a toxoplasmose, a possibilidade realmente de ter sido por via alimentar e não pelo seu gato. Então, não fique com medo, não abandone o seu felino, porque ele não é o principal transmissor da doença. E agora nós vamos com os nossos colaboradores, patrocinadores. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço.
O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. E agora nós vamos falar sobre responsabilidade civil. Você conhece essas responsabilidades que você tem com o seu pet? Pois é, o Dr. Malaliel vai explicar para você todas essas responsabilidades. Você que tem um pet em casa que acaba causando um prejuízo ali a terceiros, a um vizinho. Fique de olho nessa matéria aí que o Dr. Malaliel vai estar explicando para você ter cuidado, prevenir, para não causar danos a ninguém. Fique de olho. O assunto de hoje é falar sobre as responsabilidades civis dos donos de pet. E ninguém melhor que o Dr. Malaliel, que está com a gente, quase todos os programas, vindo falar sobre essas situações envolvendo responsabilidade. Doutor Malaliel, muito obrigada, está com a gente aqui no programa HVA na TV para falar sobre este assunto que é importante para quem é dono de um pet. Obrigado, Marcione. Eu que agradeço por esse espaço, para estar contribuindo, prestando informações para a sociedade abaetetubense, e os demais espectadores. Doutor, hoje a gente vai falar deste assunto que é muito importante e também a gente vem recebendo várias perguntas sobre o assunto da responsabilidade civil de um tutor de um pet quando este causa um prejuízo a terceiros. Me fale mais sobre este assunto aqui, sobre esses direitos e sobre essas responsabilidades. Olha, esse assunto é um assunto que ele já está regulado em lei, no Código Civil, o artigo 936, ele estabelece, ele coloca lá, ele tipifica essa situação, falando que caso um animal, que você é o dono, você é o guardador desse animal, você detém a guarda desse animal, esse animal ele vir causar prejuízo a terceiros, cabe a responsabilidade do guardador, do tutor, de reparar a indenização a essa pessoa, E essa indenização, elas podem ser indenizações tanto de caráter material, que a gente está associado à questão financeira, ao pagamento de multa, uma indenização, em dinheiro, quanto também a questão do dano moral, que pode também ser convertida devido à bala emocional que às vezes pode causar na pessoa que sofre uma agressão desse animal. Doutor, a gente indo um pouco para a zona rural, então a gente tem recebido queixas de tutores que criam, por exemplo, pato, porco, e às vezes o vizinho tem ali um cachorro, e sabe que os cães eles gostam de ter essa adrenalina, de correr atrás dos animais ali, e a gente tem recebido ali nossos telespectadores entrando em contato para saber o que ele tem que fazer nessa hora, aonde ele tem que recorrer, como ele tem que, quais os direitos dele sobre essa situação. Então, no caso onde o animal ele acaba matando a cria daquele vizinho, o que pode ser feito? Porque muitas das vezes pode levar um desentendimento ali, entre os vizinhos, o vizinho querer matar também o cachorro
do vizinho porque matou o porco dele. Então isso a gente vê muito acontecer na zona rural, esta briga por animal doméstico com o animal de criação ali, por conta desses prejuízos. O que a pessoa pode fazer, doutor? Olha, essa situação, assim, ela por mais que pareça, ela é muito comum. Inclusive, há uns dias atrás, eu recebi uma pessoa me questionando, só que a pessoa perguntou assim, olha, o cachorro do vizinho matou meu porco, eu posso matar o cachorro do vizinho? Né? Aí é uma situação complicada. Aí eu, no momento, falei, não, porque né, uma violência animal, falei, o que cabe nesse caso, né, é de ter uma cerca, porque geralmente na propriedade rurais, né, as cercas são cercas arame farpado, são cercas menos, não são muros, né, tijolos, então é mais fácil para os animais acabarem atravessando. Aí nesse caso teria que levar em conta onde o animal estaria, se estaria no terreno do vizinho, qual terreno ele estaria, né? Se o cão era um cão brabo, se alguém também não tinha atiçado esse animal, de repente, às vezes é comum as pessoas passarem, atiça, o animal corre, aí o animal já tem toda essa situação, porque inclusive na própria lei ela fala também, se uma pessoa atiçar um animal, né, pegar um animal e tipo, mexer com o animal, provocar o animal, e o animal vir atacar essa pessoa, ela não tem direito à indenização. É como se fosse uma legítima defesa do animal, isso, né? Porque sim. é uma reação ali diante de uma ação que ele está recebendo, né? Aí, nesses casos de animais mesmo, é comum, é uma situação que as pessoas têm até que pensar, porque esses casos às vezes acabam mesmo indo para conflitos, né? Conflitos às vezes até armados entre as pessoas, onde acaba às vezes até chegando ao óbito, às vezes por um pato, por uma galinha, né? Porque às vezes as pessoas entrarem num consenso, né? Se eu tenho um cachorro que está atacando, né? Eu já tenho que manter ele preso ali, porque já não pode, né? Invadir o quintal do vizinho lá e dar prejuízo, senão eu vou ter que indenizar o vizinho nessa situação, né? O responsável, né, daquele animal. Agora, se o animal do vizinho está no terreno, de quem é o guardador do cão, de quem é o tutor do cão, e o animal entra lá e o animal ataca, também já não é uma situação que já não vai caber a indenização, porque o animal invadiu, né, a área, a propriedade privada do outro, né. Então, o dono do porco, se ele sofrer um prejuízo com aquele porco, ele pode cobrar esse prejuízo, Sim. desde que o animal, o cão, tenha invadido a propriedade Sim. do porco. E existe também esse método aqui de proteção, que é a criação de barreira, como você falou, né? Sim. Mas aí entra aquela situação, quando se fala de barreira, se o cão ele veio atacar o porco dentro da propriedade o cão veio atacar o porco dentro da propriedade do porco, então assim, não era obrigação de quem está criando o porco criar esta barreira. Não, no caso. Já é do cão, se o cão tem o hábito de fazer a invasão, de correr Sim. atrás dos outros animais, né? E a mesma coisa se a pessoa tem ali uma manada de porco, que com certeza vai invadir a propriedade de quem tem um cão, então a obrigação dele é criar essa barreira. Isso. E caso este porco invada a propriedade onde tem o cão, então não cabe ao dono do porco uma ação indenizatória, não? Não. O máximo que ele tem é recolher o porco dele Sim. machucado. Sim. É uma situação que gera dentro da zona rural, no interior, muito conflito mesmo, como você falou. Já acompanhei situações onde a pessoa acabou matando o cachorro no momento da raiva, porque o cachorro já vinha atacando várias e várias vezes e o vizinho não tomava nenhuma iniciativa em relação à questão do cão. E aí fica algo muito conflitante, porque o cão invade a propriedade ou o porco invade, que os dois são irracionais, né? Sim. Nesse caso, qual a sua melhor orientação? Nesse caso, as pessoas é melhor primeiramente um diálogo, né? Um diálogo entre elas, em vez de um diálogo assim mais civilizado, sem conflito, né? Analisar a situação. No caso, se houve um prejuízo, buscar uma forma de avaliar a condição da pessoa, avaliar o valor do objeto, ver se dá para parcelar, se dá para fazer uma outra forma de pagamento, para caso não se resolva, né, que a pessoa não pode sair lesada, que ela possa procurar os seus direitos, né? Primeiramente, às vezes, fazendo o BO, depois vai poder, né, entrar com uma ação judicial, né, que é no caso do juizado especial, ação de pequeno valor, e no judiciário, né, chegar, nesse momento também pode ter mais a possibilidade de uma conciliação, ou se não, seguir uma ação, né? Aí cabe ao judiciário definir
a quem vai ser, né, vai ser responsável se vai ter ou não direito a indenizações, né? Falando também, indo para esse lado aí, a gente aqui, vamos para dentro da cidade. É comum a gente encontrar casos onde o cão atacou uma pessoa na rua, às vezes a pessoa está passeando, ou o cão dele se soltou, não tem aquele convívio social com as pessoas desconhecidas e acaba atacando na rua. Nesse caso, quem fica com prejuízo de quem? Nesse caso comum, às vezes, né, a pessoa tarde vai abrir o portão, tem aquele cachorro que ela mantém, né, preso dentro do seu lar, o cachorro foge. Aí vai, às vezes, a passando da vizinha que vai comprar pão. Necessariamente o cachorro não precisa morder, mas às vezes só o fato de um cachorro desse aí, de assustar a pessoa cai. Às vezes se tratando de uma pessoa idosa, né, aí vai ter uma fratura. Aí nesse caso não foi necessariamente o cachorro deu uma agressão, atacar, né? mas só que O o susto, ou então às vezes um cachorro de porte grande, né, tentar pular na pessoa, a pessoa cai. Aí nesse caso o guardador do cachorro, né, o tutor, ele que vai ter a responsabilidade. Se a outra pessoa em nenhum momento ela chamou o cachorro, porque como a lei ela estabelece que cabe indenização, né, a quem for o guardador do animal, né, e sobre a sua guarda o animal causar o prejuízo. Mas também ela fala que se a pessoa provocar, e a pessoa, o dono provar que a pessoa provocou, ela chamou para si aquele animal, aquela atitude do animal, ela foi responsável, essa indenização não vai ser cabível, né? Aí nesse caso do animal solto, assim na rua e morder alguém, às vezes aqui, por exemplo, para Baitetuba, né, comum moto, né, o pessoal está andando na moto, às vezes o cachorro atravessa, cai. Aí nesse caso a responsabilidade cabe ao dono do animal. E se não for o dono do animal, pode caber até ao órgão público, né, no caso ao órgão que é responsável por esse recolhimento dos cachorros, né, que está ligado geralmente à prefeitura, né, municipal. Cabe ao município, às vezes a pessoa buscar o seu direito à indenização, às vezes um carro que bate, uma peça, uma moto, né, os prejuízos que a pessoa vai ter, né, daquele acidente. Que é comum, né, é comum a gente ver acontecer, principalmente envolvendo acidentes com motos e animais soltos nas vias. Então, se tiver tutor, se tiver dono do animal, buscar a compensação do prejuízo com o dono desse animal. Agora, se esse animal não tem dono, é um animal errante, né, de rua, busca a compensação desse prejuízo como órgão público? Sim, através, no caso, o órgão responsável, né, o poder municipal, né? Poder municipal. Mas aí é uma situação bem complexa, né, doutor? Como é que vai conseguir? Para definir, vai ter que se buscar, né, chegar de toda aquela questão processual, né, que é complicada, né, que vai levantamento de provas, imagem, toda aquela preparação. Então, mas existe aí esse direito do condutor de, se caso aconteça com ele ali pelo animal errante, que é comum a gente ver com relação aos animais errantes. Aí sofreu um acidente, fica provado que ele o condutor não foi o responsável por provocar o acidente, esse animal errante, então ele pode entrar com uma ação contra o município, solicitando o ressarcimento daqueles prejuízos. Sim, a indenização tanto, né, do dano, veículo. Sim, do veículo, né, dos danos materiais, né, inclusive até as indenizações de dano, né, como estipular também os danos morais, né, que é a questão emocional, a pessoa sofre um acidente, né, tem prejuízos, né, às vezes um trauma que a pessoa não consegue nem mais dirigir. É muito comum as pessoas buscarem nas rodovias que são cedidas e a gente não vê isso, né? No caso, não vê a pessoa. Eu pelo menos não sabia que eu, exemplo, tinha um direito, se eu de repente, que Deus livre e guarde, que eu ando preocupada, chega um animal na rua, já fico preocupada. Mas tem aquela situação que às vezes o animal se assusta também e atravessa, mas é um animal de rua, acontece muito, a gente vê aí muitos animais geralmente que sofrem esses atropelamentos. E a pessoa geralmente acaba tendo prejuízo também. Às vezes ela cai da moto, quebra enfim, tem ali prejuízo. Eu não sabia que a gente tinha esse direito de entrar com ação, quando se trata de um animal ali de rua, entrar com ação contra o município, né?
Sim. para solicitar a compensação desses prejuízos. Eu não sabia. Inclusive, é muito comum as pessoas buscarem na questão das concessionárias, né? Que às vezes, por exemplo, que vai acontecer agora aqui na Alça Viária, né? Que vai ser que uma empresa privada vai tomar conta daquele pedaço da rodovia, né? E o que acontece? Quando acontece nessas concessionárias que é iniciativa privada, independente de quem seja o dono do cão, a responsabilização já é objetiva, é direta, já não precisa provar quem é o dono do cão. O entendimento que o judiciário está dando no caso das rodovias que são privadas, que é como as pessoas pegarem uma estrada, né, e vou com o carro e aquela paga uma taxa de pedágio, né, entra na rodovia pensando que está tudo tranquilo, e de repente um animal atravessa na frente. Aí perde o controle do carro, bate no carro. Quem é responsável é a concessionária. Aí nesse caso é mais o entendimento, né, do judiciário é que a concessionária é responsável objetivamente, sem precisar provar se o cão tinha dono, quem é o dono, se o cão é de rua. Aí no caso, quando se trata do poder público, é uma questão que já é um pouco mais complicada, né, devido às particularidades que ele tem. Então, mas é uma forma também que pode se buscar essas indenizações, né. Então, aconteceu com alguém, uma pessoa ali que tenha dúvida, não sabe como conduzir a situação. Temos aqui o doutor Malariel, que pode dar essa assessoria, prestar essa assessoria, né, doutor? Sim. Sobre o assunto, de como conduzir. Isso é muito importante, a gente tem informação, e eu pelo menos não sabia que essa é uma informação super importante. É comum a gente estar vendo acontecer, então a gente vê muito acontecer, quando acontecem esses acidentes, a tentar responsabilizar somente o condutor. Mas lembrando, né, que o condutor, ele tem também que estar tudo ok, com a sua carteirinha em dia. Não é porque ele não está... ele está cheio de defeito ali, né, e querer sair conduzindo e depois querer direitos que ele já não consegue. É um pouco mais difícil, né, doutor? Sim. Tem que estar certinho. Aí no caso a pessoa pergunta, vou botar um cachorro na rua e me botar o cachorro para bater, né? Além de ser uma fraude processual, né? A pessoa corre o risco de provocar um acidente e morrer, né? Isso. Então é algo assim, a pessoa vai ter fraude? Não, porque a fraude processual também é crime, né? Tu criar uma situação que não existe para obter uma vantagem financeira, né? Eu me lembro que, acho que faz 2 anos ou mais, que aconteceu um fato, não sei se você lembra, acho que foi em Garapé-Miri ou Moju, dos cães terem atacado uma criança. As lesões que um animal, o tutor, na verdade, foi uma situação que aconteceu do tutor abrir o portão de manhã e não observou, os cães saíram e acabaram atacando uma mãe com uma criança que ia passando. Então a criança ela ficou gravemente ferida, que foi para Belém, e assim, e às vezes o tutor ele não tem condição de arcar com esses prejuízos, com o custo desses prejuízos. E o que fazer nessa hora? No caso, né, se a pessoa tem um cão, né, que a pessoa sabe que o cão ele não gosta de criança, é um cão assim difícil de dar, tem um temperamento difícil, né? Então ela já tem a ciência, ela vai ter que ter um cuidado a mais, porque ela não pode receber, quando a gente fala do dolo, né? Eu teve a intenção de soltar o cachorro para o cachorro pegar, mas pode ser um dolo eventual, porque ele aceitou o risco. Olha, eu tenho um cachorro que ele é muito brabo, eu vou pôr uma coleira não tão forte, o meu portão não está legal. Eu não quero que aconteça, mas pode acontecer, que eu já vi que aquilo ali pode acontecer, né? Então, às vezes, o acidente é um dolo eventual, como se fosse a pessoa dirigir alcoolizada. Eu não quero bater ninguém, eu não quero sair de casa atropelar alguém, mas quando eu bebo, eu sei que a minha coordenação motora, né, não vai estar como 100%, então eu já estou, de certa forma, assumindo o risco. Aí, nesse caso, vai ter que se avaliar muito a questão da responsabilidade, para responsabilizar esse tutor, né, se ele tinha, né, já um conhecimento prévio, se aquele animal já apresentava um comportamento, vai ter que se avaliar toda a situação, né? Porque é cabível, senão ele vai cabível, se ele pode não responder criminalmente, mas civilmente, né, uma indenização vai ser cabível a quem sofreu, né, a lesão. E também há casos, né, no judiciário, inclusive uns casos que chegam a ser engraçados, das pessoas que usam o animal para matar. Por exemplo, eu quero matar uma pessoa. Aí na lógica do indivíduo, ele fala, mas se o meu cachorro pitbull matar, eu não vou preso. Aí a pessoa acaba, né, deixando o pitbull atacar. Mas só que o animal também, nessa hora, ele vai ser considerado como se fosse uma faca. Um revólver, ele é só o instrumento
Que as pessoas usam, vou atiçar meu animal para pegar. Aí o animal ataca, morre. A pessoa vai responder pela lesão grave, lesão média, né? Ou tentativa de homicídio, dependendo do poste. Se eu solto um fila, né, em cima de uma pessoa, um fila brabo, é uma tentativa de homicídio, né? Pode se configurar, né? Um pitbull, essas raças Rottweiler, né? Essas raças mais, assim, de certa forma, que têm uma força física maior e, dependendo da criação, podem ter um comportamento mais agressivo, né? Que às vezes as pessoas tentam treinar para cão de guarda. Aí, às vezes, dependendo do manuseio desse cão, a pessoa pode responder de forma direta mesmo, que a gente chama o dolo direto, né? Eu tenho a intenção. Há casos até de maridos que tentaram levar as esposas para onça. Bora caçar, porque se a onça te comer, eu não vou ser preso, né? Aí só que a intenção dele era usar o animal, né? O animal para matar a pessoa. Sim, em caso de pessoas que colocam cobra, né? A cobra mordeu, né? Meu Deus. Então o animal, nesse caso, ele vai ser apenas só um instrumento, como se fosse a faca, o revólver, né? A corda. A gente recebe muitos casos que são de animais que são atacados por outros animais. E esse prejuízo financeiro e também psicológico ali para o tutor, né? Mas, basicamente, inicialmente, fala aqui de um prejuízo financeiro. Então, recebemos muitos casos de animais de um porte maior que atacou um pinche, que estava ali, os dois passeando na rua, ou o pinche se soltou, enfim. Na forma imediata ali, então tem muitos tutores que não tem esse entendimento de buscar os seus direitos. Sim. O que o senhor orienta para essas pessoas nesses casos aí, envolvendo prejuízos ali de um ataque de um animal em outro animal? Olha, como você, nesses casos, né, é muito comum, né, cachorros vizinhos. Nesse caso, eu aconselho as pessoas primeiro momento, tentar resolver uma conversa, né, amigável, né, falando naquele momento, tentar fazer um acordo, tentar fazer um contrato de cumprimento daquele acordo. Olha, ele designou, eu vou arcar com os custos veterinários, com os custos hospitalares, vou arcar com o custo da medicação, né? Às vezes até uma alimentação diferente, às vezes né, o custo com os curativos, né, que tem que se trocar constantemente, às vezes dependendo da lesão. Então ali naquele momento a pessoa busca, é uma forma até da pessoa buscar, né, de evitar quem tiver, no caso, o cão, guardou o cão, né, que agrediu. É uma forma até de logo compensar aquilo do que ir para o judiciário, né, que no judiciário a pessoa vai começar, tem encargos financeiros maiores, né, que para ingressar a cação vai ter pagamentos, né, advocatícios, vai acionar o judiciário, cabe o risco da pessoa ter, além de sofrer a indenização, pagar ônus da sucumbência, né, pagar a parte para o advogado, a parte parte perdedora, né. E o que acontece nesse caso, a melhor forma é tentar chegar a um consenso, né? Buscar fazer esse acordo, né? Pode buscar uma assessoria jurídica e tentar fazer um contrato, se comprometer ao pagamento, dependendo da condição, que é a melhor coisa possível, né? Se fazer nesse caso. Recentemente a gente recebeu um caso, porque aconteceu que o cachorro da pessoa, eles não eram vizinhos, né? Então o cachorro, ele atacou um pinche, inclusive veio pro hospital. Então assim, o pinche estava muito mal, então assim, ele sofreu lesões bem grandes. Chegou na hora, o tutor, o dono do pinche, ele não tinha condições financeiras nenhuma de arcar nem com atendimento, por exemplo, de emergência. Lembrando que o hospital ele é particular. E o rapaz, que era o dono do cão, que foi o agressor, não quis pagar, alegando também que não tinha recurso. E esse cão, esse pinche, acabou evoluindo a um óbito, fazendo com que o tutor ficasse com o prejuízo da perda do animal, com uma perda emocional. E ali acabou o direito dele, ele pode buscar algum direito, algo do tipo? Não, no caso, né, o óbito do animal, ele não acaba com o direito, né? O direito a uma indenização, o direito de buscar, né, como se fosse, de certa forma, a punição de quem foi o responsável, né, pelo ataque, né? As indenizações, a compensação, inclusive no judiciário, quando há questões que envolvem esses fatos, tem decidido que o dono do cão agressor, né, que foi o responsável por fazer a vítima, ele tenha que, além de indenizações financeiras, às vezes
dar um cão da mesma marca para a pessoa, dependendo se ela quiser. Não só reparar o cão, porque aquele cão também, ele não é só como se fosse um objeto inanimado, né? Ele já tem toda uma característica, tem toda uma certa forma, uma personalidade, já tem toda aquela convivência, já tem toda aquela ligação emocional, né? Então, ainda cabe as indenizações a nível de dano moral, né? Devido a ser a bala emocional que a pessoa fica em perder um animal, né? Então, o direito não acaba com a morte do animal, não. Ainda tem, sim, o direito de buscar, né? No judiciário, essas indenizações que é por direito, né, de quem sofreu, né? De quem foi lesionado, sim. né? Então é isso, pessoal. Vocês viram aqui o doutor Malariel falando tudo sobre essas responsabilidades civis, né, doutor? Sim. Que é onde, se você está sendo ou foi lesionado por um outro animal que tem ali tutor, e até mesmo, como ele acabou de mencionar, sobre um acidente ali, mesmo que o animal ele seja de via pública. Então o doutor Malariel já passou aqui todas as explicações do seu direito de vítima. E se tiver mais alguma dúvida que você queira saber, mande para o programa. O doutor Malariel está aqui para vir tirar essas dúvidas. E qualquer coisa, procurar o doutor Malariel, que ele vai dar essa assessoria. Vai ficar o contato dele na tela. Entre em contato com o doutor Malariel, que ele está pronto para ajudar no que for necessário. Né, doutor? Sim, Marcione, estamos à disposição, né, para tirar, né, dúvidas de quem quiser. A gente tem nossas redes sociais, né, nossos contatos, nossos meios de comunicações. E muito obrigado, né, pelo espaço, né? Boa tarde a todos. Fica a dica, né, doutor? Melhor prevenir do que remediar. Sim. Então, previna e evita que essas coisas aconteçam para você, para quem é dono de um pet que pode causar prejuízo, porque vai doer no bolso amanhã, né? Sim, evitar essas situações infelizes, né, que acontecem. A melhor forma é a prevenção, né, avaliar meu animal, ele corre risco, ele está solto quando abre o portão, buscar, né, fechar essas coisas, essas situações que podem vir a acontecer, que vai causar um prejuízo no próximo, né? É isso, gente. Aí, pessoal, você acompanhou sobre essa responsabilidade, então vamos ter esse cuidado aí com o nosso pet. Você que tem um pet em casa, tenha todos os cuidados. Você também acompanhou sobre aí essa situação da responsabilidade no trânsito, sofreu um prejuízo, ali o doutor Malariel está disponível para dar todas as orientações que você precisa para procurar os seus direitos. E vamos continuar com um recadinho dos nossos patrocinadores. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Vamos acompanhar mais um trabalho do projeto Anjinho da Beth. Hoje ela vai falar sobre o abandono de alguns animais que aconteceu nesta semana. Estamos aqui com a Elizabeth para falar de uma situação que todo o programa, basicamente, a gente vem falando, que é sobre proteção animal.
E hoje a Beth vai relatar pra gente o caso de abandono, né, Beth, dessa semana que aconteceu com 4 filhotes, foi isso? Conta pra gente isso aí, Beth, o que foi que aconteceu, onde esses animais foram abandonados? Muito obrigada, Marcione. Boa tarde a todos. Então, os animais, como sempre, né, principalmente, acho que eu já falei anteriormente aqui no programa, esse período de inverno. Não sei exatamente se por conta do cio, né, das cadelas, esse período aí parece que se multiplica. A questão de abandono, ela passa a ser maior no período do inverno. E se torna até mais complicado, porque os animais são abandonados em caixas, na chuva, e é mais difícil a gente conseguir até mesmo lar temporário, pela demanda de abandono ser maior. E dessa vez o abandono foi na orla aí da nossa cidade. Foi na orla. Isso. Foram 4 filhotes, Beth? 4 filhotes. E ainda não conseguiste ainda a adoção para todos? Não, ainda não. E aí é difícil conseguir adoção praticamente para esses filhotes, né? Tem muitos filhotes que acabam, vocês resgatam e acabam ficando sem lar, crescendo sem lar, né? Sim, adoções responsáveis é bem difícil, até pela questão do critério que a gente obedece para doá-los. Porque não é para qualquer um, né, Elizabeth? Exatamente, né? Não é para qualquer um, não é por questão de discriminação, de condição financeira ou não, é pelo cuidado. É pela responsabilidade. Responsabilidade, amor. Na hora, o pet ele tá pequenininho, tudo é bonitinho. Aí cresce, Exatamente. devolve para quem me deu, ou deixa ele de qualquer jeito, Ou se abandona, adoece. se reproduz. Se reproduz, não quer ter responsabilidade para castrar, com a vacina, alimentação adequada. É uma responsabilidade realmente que tu tá muito certa, tem que seguir. Sim. Tem que educar, né? Tem que receber, a população tem que receber uma orientação de uma educação nos cuidados do pet, que é importante. Beth, já tentaram fazer as ações dentro das escolas ali, de educação, de como tratar, cuidar dos pets, em questão do respeito e do amor por eles? Essa é uma ideia que a gente pretende reunir as protetoras para discutir sobre levar esse projeto para a própria sala de aula, né, que é importante educar as crianças para não ter que punir os adultos. Então, é uma das pautas que a gente pretende aí acionar o poder público para levar, né, para a criação de projetos, até mesmo com relação à própria castração, que nós não temos castração gratuita no município. Tem essa dificuldade toda, né? Por isso que às vezes a gente acaba tendo essa demanda muito alta de animais abandonados por falta de castração. Exatamente. Então é muito importante realmente esse projeto aqui de castração. O HVA ele já tem, mas com certeza para as protetoras que não são apenas um animal, vários animais que elas cuidam, que é de rua, é um custo a mais, ainda mais que vocês não têm da onde tirar, a não ser as doações que vocês recebem. Não é só castrar, né? Que quando vocês recebem esse recurso, ajuda, na verdade, que não é um recurso, mas uma ajudinha ali de R$5, R$2 que alguém vai dando. Campanha. Uma campanhazinha. Para custear uma alimentaçãozinha ali, né? Uma medicação, às vezes o pet já está doente. E acaba não tendo como custear ali essas castrações. Então, Beth, esses filhotinhos ainda estão disponíveis para adoção. Tu está procurando uma pessoa responsável para adotá-los. Pessoal, fique de olho aí no projeto Angelina da Beth, que vai estar aparecendo os animais, dê esse apoio. Nós estamos junto, o HVA na TV está junto com o projeto, para que a gente possa diminuir o índice de animais abandonados. O HVA está empenhado nas ações todo mês para que haja diminuição da proliferação desses animais, para que futuramente a gente não venha tá passando por estas situações, né, Beth? É muito revoltante tu ver um animal filhote ali que acabou de nascer, jogado dentro de uma caixa no meio da chuva, né? É bem triste. E geralmente a gente é acionado por volta de meia-noite, até madrugada, as pessoas ligam, entram em contato e, enfim, eles divulgam em grupo de WhatsApp, mas quem dera que todas as divulgações de primeira alguém fosse lá resgatar, ajudar, é muito difícil. Esse projeto que envolve os animais é muito importante. Ainda há pouco a gente teve a participação com o Dr. Malariel, onde ele estava falando sobre a responsabilidade civil em casos de acidentes envolvendo os animais errantes, que são os animais de rua, para o condutor. Então, até mesmo para evitar futuros problemas envolvendo ali o trânsito, é importante a gente se dar a mão, né? Vamos dar as mãos juntos e lutar
Não é só quem não tem pet ou quem tem pet, são todos nós, deveremos nos unirmos para que a gente possa ali proteger os animais e também se proteger, porque imagina aí uma cidade lotada de animais de rua, tu não vai conseguir dirigir no trânsito, não é verdade? Exatamente. Ainda mais à noite, tu imagina isso? E é importante a gente frisar, né, e entender a importância e a valorização da proteção animal se ela tiver, de fato, o controle populacional de animais no município. A partir do momento que ela tiver esse controle, a causa animal ela vai evoluir muito mais. A gente vai ter condições de trabalhar melhor a questão de outras orientações das fases do animal, porque enquanto que isso não acontece, a gente acaba se ocupando, porque somos poucas, né, para uma demanda alta, e a gente acaba tirando foco, não tendo tempo para focar em outras coisas que são relevantes também para a causa animal, outros assuntos, outros temas. A gente não tem esse tempo, porque a gente acaba se prendendo a resgates, resgata daqui, resgata dali, e busca lar temporário para um, para outro, é difícil. Quando tu resgata uma cadela ali na frente já teve 10. Exatamente, sem contar nos ramais, ilhas, A quantidade de animais. Então é muito importante isso aí, gente. Vamos ter essa consciência. Aí o Anjinho da Beth, o contato da Elizabeth aí para ajudar esse projeto. Estamos aí nessa luta, nessa força também para que a gente possa ajudar os animais que estão em situação de rua de alguma forma. Então, Beth, obrigada aí pela tua participação. Que agradeço. Vamos dando esse apoio aí. Vamos seguindo com mais histórias aí de resgate. Vamos estar trazendo. Você que tem um animal abandonado ali próximo da tua casa, quer mostrar a realidade desse animal na TV, tem aqui o programa HVA na TV, que vai estar expondo essa realidade para que a gente possa dar esse apoio para os animais. Então mande para a gente um vídeo, mande lá uma foto, conte a história desse animal que a gente vai estar trazendo e expondo aqui. Aí você viu os filhotes que foram abandonados, a Elizabeth falando aí dessa situação dos animais. Gente, vamos ter responsabilidade com os animais, não vamos abandonar. Se você não tem condição de criar os animais, faça o seguinte, castre seu animal. Não deixe seu animal sem castração, porque é perigoso, uma hora ele vai cruzar e vai gerar seus filhotes. E, consequentemente, você não quer os filhotes e acaba jogando eles pelas ruas. Isso não é legal. Então, vamos ter essas responsabilidades. Está aí o projeto Anjinho da Beth para ajudar esses animais. Mas se a gente não ter responsabilidade, não tem que dar conta. Então, pessoal, você também que quer ajudar o projeto, procure ali a Elizabeth. O contato dela está na telinha aí para você também dar esse apoio aí. E vamos nos unir aí para a gente proteger os animais que estão em situação de rua. Pessoal, quero deixar aqui um recadinho para vocês, que é sobre o projeto de castração do HVA. Dia 28 agora de março, nós teremos mais uma ação aí de castração dos felinos. Você que tem um gatinho, uma gatinha em casa que ainda não foi castrado, procure o HVA para que você participe desta ação e castre seu pet. Não deixe seu pet de fora aí, proteja. Você acabou de ver a matéria aí da Elizabeth, vendo os animais aí sendo abandonados. Então não permita que amanhã, futuramente, você tenha que abandonar uns filhotes porque seu pet engravidou em casa. Então procure castrar. Procure o HVA com o projeto de castração, que aí dia 28 vai estar acontecendo. Chegamos agora ao final do nosso programa. Gente, obrigado pela audiência, por você estar com a gente ligadinho no programa. No próximo sábado estaremos de volta. Quero deixar aqui um beijo para você com o seu pet. Obrigada pela audiência.